Ai, ai, glória a Deus. Vamos lá? Bora lá. Deixa eu divulgar aqui. Vamos lá. Ai, ai, glória a Deus. Maria. Amém. Deixa eu só colocar no grupo aqui, minha irmã. Que não tá entrando, hein? Eu, hein? Tá divulgar aqui, mas não tá aparecendo. Tá aparecendo o link. Olha, não tá aparecendo mesmo. Estranho, né? Ah, Elias, amém. Por que será que tá aparecendo lá, né? Você viu que estranho? Coloquei lá no grupo, mas não aparece. Vamos lá, 10 para as 3. Tá certo aquele relógio? Nunca sei qual que tá certo, deixa eu ver. 10 nada, já falta 5 para as 3. Esperar o povo acordar. Ih, 6 pessoas ainda? Ih. Vamos lá. Bluzinho, manda salve aí. Salve é ótimo, né?
Alessandra, paz de Deus, irmãos, olhe por mim, estou com uma crise de choro que não passa. Já pedi tanto a Deus para me acalmar e vir me encontro. Estou gestante de 4 semanas. Nada da minha bebê nascer. De 40 semanas. Alessandra, depois me chama no particular, vou colocar o meu celular aí. Depois você me chama no particular, tá? Pra gente conversar. Deixa eu bem. Maria, manda link do grupo. Pois é, Maria, eu tô tentando mandar lá, mas você viu que não tá indo? Tá indo só um linkzinho, mas vamos mudar lá pra ver. Deixa eu mandar no da igreja. Família Alfaville. Vou mandar pelo menos o link. Vou mandar. Mandei. Vamos ver se. Daqui a pouco. Muito bem. Vamos lá. Mandei lá. Roselina, a paz de Deus, amém. Meu filho pede oração pela. Não? A paz do Senhor, amém. Peço oração pela vida do meu filho Adriano, pela libertação, amém. Da minha filha Amanda, Alessandra, Maria Nathalie, Flávio e meu marido Francisco. Está apresentado, minha irmã. Helena. Luzinho, eu faço a live a gente começa das 3 horas, ó. Não, na verdade, 15 para as 3 a gente inicia. 3 horas a gente inicia oração. Aí faz oração, abre a palavra e depois todo mundo vai dormir. Olha, eu tento terminar antes das 4. Eu juro que todo dia eu tento. Mas, né? Esperar só um pouco acordar. 17 ainda. Ixi, tá fraco. Amém, Mara. Tudo bom? Todos os dias tem live. Todos os dias. Um dia eu, um dia o irmão Rodrigo. Um dia eu, um dia o irmão Rodrigo. Oração pela vida do meu pai, José Cabral, vida da minha mãe, Marluce, e pela vida da minha irmã, Sueli Roselilane, José Vitor, e suas famílias. Amém. Fabiano, amém. Gilmar. Vamos lá. Bora acordar para orar. Eu mandei lá no Face. Deixa eu jogar no Face lá. Aê, agora tá aparecendo. Tudo bem. Deixa eu mandar no do irmão Rodrigo também. Menino ousado, né? Deixa eu mandar publicar no story do irmão Rodrigo. Ai. Publicado já. Tudo bem. Agora deixa eu colocar no meu, né? Trocar. Ó, 3 minutinhos pra gente orar. 3 minutinhos a gente ora.
Vamos lá. Certo. Bora lá. Oração pelo policial Oliveira. Amém, Maria, está apresentado. De 12 anos. Amém, seja bem-vindo. Vamos lá? Vamos orar? 2 minutinhos? Esperar os 2 minutinhos, né? 34 pessoas. Ô, Ronaldo, peço oração pela minha família, vida profissional da minha esposa, pelo meu filho Pedro, adolescente. Está muito rebelde. Mas adolescência que não é rebelde. Adolescente que não é rebelde não é adolescente, né, Ronaldo? Mas vamos orar sim. Já aproveita e olhe pela minha também. A minha está na pré-adolescência. Meu Deus. Oração. Henrique, oração por causa na justiça. Amém. Luide, oração pela minha vida espiritual. Para a minha família, saúde. Vamos orar, irmã Luide. A Mariana. Glória a Deus. 1 minuto. 1 minuto a gente ora. Oração pelo meu pai que sofreu um acidente de moto. Pela noiva dele que está internada com risco de amputação da perna. Santo Deus, irmã Mariana. Vamos orar. Nossa, que triste isso, hein? Oração, minha filha Jéssica, neto Gabriel. Oração para a irmã Márcia, que perdeu seu irmão. Está difícil. Amém, irmã Maria. 3 horas. Vamos orar? Todos juntos. Numa só fé. Eita, peraí. Oração pela minha tia, que está com uma audiência hoje. Que minha avó e minha tia estão contra ela. E meu pai, pelo meu marido que está sendo perseguido no trabalho. Pai, que faz, irmã Mariana? Oração por causa da justiça. Vamos. Vamos orar então. 3 e 1. Amor lindo. Glória a Deus. Então vamos. Otávio. Amém. Otávio, vamos orar junto com a gente aí então. Aproveita aí. Então, todos juntos, numa só fé, numa só oração, buscamos a face de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, Pai. Senhor, nosso eterno Deus, nosso bom Pai celeste que habita nos céus. Em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Senhor, o nosso Salvador. Eis aqui o teu povo, mais uma vez, com os pensamentos elevados a ti, para te louvar, te engrandecer por tudo que o Senhor faz por nós.
O Senhor é quem nos desperta, o Senhor é quem nos dá saúde, o Senhor é quem nos alimenta, Pai. E somos gratos a Ti por tudo, por todos os livramentos que o Senhor nos faz. O Senhor tem nos livrado todos os dias da morte e muitas vezes nem sabemos, Senhor, não conseguimos ver e enxergar todo o mal que nos rodeia, mas é o Senhor que nos guarda. Pai, te pedimos que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando de todo mal, de todo acidente, de toda enfermidade, Senhor. Nos proteja, Pai. Perdoa as nossas faltas, as nossas fraquezas, perdoa os nossos pecados. Perdoa porque falhamos muitas vezes diante de Ti. Nos perdoa, nos corrige, permita que possamos ser pessoas melhores. Permita, Senhor, que em tudo na nossa vida possamos ser melhor. Permita que as pessoas possam enxergar através da nossa atitude, através do nosso andar, do nosso falar, perceber que somos pessoas diferentes, um povo com a sabedoria do alto, um povo que é orientado por um Deus vivo e verdadeiro. Ensina-nos, Senhor, a andar mediante a sua justiça, mediante o teu caráter, mediante os teus mandamentos, nos ensina, Senhor. Nos faça um povo diferenciado, um povo santo, justo e de boas obras. Deus vivente e justo, nós te apresentamos cada pedido de oração que foi entregue, que chegou ao conhecimento. Nessa madrugada, Senhor, o Senhor é grande e poderoso. Te apresentamos todos aqueles que estão nos hospitais. Te apresentamos todos aqueles que vão passar por cirurgias, Senhor. Deus vivente e justo, nós te apresentamos cada enfermidade nas tuas mãos, Senhor amado, seja Covid, seja por câncer, seja qual for a enfermidade, te apresentamos nas tuas mãos, porque o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que dá sabedoria aos médicos para saber como agir. Então tudo está nas tuas mãos, até mesmo o medicamento não faz efeito se o Senhor não permitir ou não ajudar. Senhor, te apresentamos tudo, Senhor. Te apresentamos os acidentados, Senhor. Assim como o pai dessa tua serva que caiu e a sua esposa está ali, Senhor, com risco de amputação da perna, Senhor. Deus vivente, por caridade, não permita que isso aconteça. Não permita, Senhor, mas ajuda, guarda, protege. Senhor, ajuda os médicos para saberem o que fazer. Dá saúde, restabelece aquilo que não estiver bem. Senhor, ajuda por caridade. Te apresentamos também, Senhor, todos os relacionamentos, sejam da sua casa, sejam de esposo, seja de família, não importa, mas aonde houver, Senhor, um relacionamento, uma amizade interrompida, Pai, uma parceria que se acabou, te apresentamos todos nas tuas mãos para que o Senhor possa, Senhor, colocar tudo no lugar, que o Senhor possa trazer toda a paz, toda a tranquilidade, tudo, Senhor, restabelece por caridade. Te apresentamos todos aqueles que pediram por vícios também. Senhor, são muitos os vícios, às vezes de uma coisa simples, de um cigarro, de um alimento, mas, Senhor, às vezes, muitas vezes de uma droga, de uma bebida. Teu povo muitas vezes é escravo do próprio pecado. E o Senhor disse que o Senhor nos libertou da escravidão. Então ajuda esse teu povo para que sejam libertos, para que tenham forças de dominar a si mesmo, que tenham o domínio próprio, Senhor, a paciência. Estabelece a estrutura emocional. Te apresentamos a famílias enlutadas. Senhor, amado e justo, como é ruim a dor da separação, como é triste, mas o Senhor é capaz de nos ajudar em tudo. Em tudo o Senhor é capaz de nos ajudar. Ajuda por caridade, Senhor. Estabelece. Pai celeste e justo, te apresentamos, ó Deus, o nosso país e tudo que vem acontecendo, sendo cheio da crise.
Te apresentamos todos os comércios dos teus servos, das tuas servas. Pai, ajuda por caridade, não permita que essa crise venha abalar nenhum dos teus servos ou servas, não permite que nenhum comércio venha a ser fechado, mas, Senhor, ajuda a vida financeira do teu povo, para que saibam administrar as próprias finanças, para que venhamos conseguir pagar as nossas contas, cumprir com as nossas responsabilidades, porque também de um bom caráter, Senhor, nós cumprimos com as nossas responsabilidades. Então nos ajuda. Não precisamos ter demais para que o nosso coração não venha se encher, mas também não queremos ter a menos para que não venhamos conseguir pagar os nossos compromissos, cumprir com os nossos compromissos, para que não venhamos não ter para suprir a necessidade do teu povo. Por isso te pedimos a tua bênção especial sobre todos nós, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, nos oriente, nos proteja. Pai, te apresentamos a todos nas tuas mãos. A todos, Senhor. Todas as famílias, as nossas famílias, os nossos familiares, os nossos amigos. Te apresentamos todos aqueles que trabalham de alguma forma na tua obra, levando o teu evangelho. Senhor, por caridade, proteja o teu povo, derrama as armas celestiais. Ajuda-nos, Senhor, precisamos da tua ajuda. Deus, Pai Todo-Poderoso e Santo, nós te apresentamos mais uma vez que essa madrugada o Senhor revele a tua palavra. Fale conosco, nos guie, nos direcione. Fale conosco aquilo que temos que aprender. Precisamos de ti. Precisamos da tua orientação. Que o Senhor fale conosco, Pai. Assim como todos os dias tem falado, assim como todos os dias tem nos orientado, que mais uma vez o Senhor nos guarde. Proteja aqueles que trabalham de alguma forma na segurança. Senhor, livra de todo acidente, de todo mal, de todo perigo. Guarda o nosso país. Apresentamos governantes do nosso país para que venhamos andar sempre em paz, para que a perseguição não se levante, a não ser que seja para a sua vinda. Aguardamos a tua volta. Senhor, volta logo, Senhor. Volta logo. Para que tudo isso venha ficar por aqui. Senhor, dá uma boa mente para aqueles que estão sofrendo emocionalmente. Ajuda a se controlar. Traz paz para o teu povo, porque a tua palavra diz que o Senhor nos deixou a paz e muitas vezes o teu povo não consegue ter a paz mediante a tanta prova, tanta luta. Mas o Senhor é poderoso. O Senhor não disse que essa paz necessitava de alguma circunstância. O Senhor nos deu e tudo que o Senhor nos dá, o Senhor manifesta na nossa vida. Então manifesta a paz no meio do teu povo, para que Deus invente justo, para que venhamos andar corretamente, andar tranquilos. Te apresentamos o Otávio, Senhor, tão jovem, e aqui conosco na madrugada, buscando a Ti também. Senhor, que os jovens também sejam alcançados através da Tua palavra, através dessa união, que venhamos nos unir com um único propósito, o propósito de aprender mais de Ti, o propósito de melhorar o nosso caráter, de nos melhorarmos como seres humanos diante de todas as pessoas, que venhamos ser um povo diferenciado, um povo santo, justo e de boas obras, ó Pai. Deus vivente, nos ajuda a nos santificarmos. Assim, Pai, te pedimos por tudo, não em nosso nome, mas em nome e honra, se alguma coisa falta, Senhor, toma nas tuas mãos. Cada pedido que for lançado aqui, Senhor, cada pedido que foi escrito, o Senhor recebe e insere no céu. Assim te pedimos por tudo, em nome e honra de teu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Glória a Deus.
Vamos lá. Está apresentado. Amém. Manleda. Apresentada. Irmã Elizabeth. Amém. Enfermidade, família, nossos pais. Deus usa-me para fazer sua obra. Amém. 65. Ó, o povo está acordando. Vamos lá? Vamos para a palavra? Tudo bem. Vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus. Glória a Deus. O que? Faça oração, você diz, Senhor, Jesus volta logo, logo. Sugestão. Ensina e traz uma palavra sobre a volta de Cristo. Vamos ver se o Senhor vai mandar. O Senhor sempre manda. Eu percebo que a palavra vem muito conforme a oração, né? Irmão Távio, sou o Rafael, irmão Távio. Só para chamar de irmão Rafael. Vamos lá, 62. Ó, o povo tá acordando, tá vendo? Tava dormindo, mas tá acordando. Ai, ai, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nos ensina, fala conosco, Pai. Nos ajuda. Aleluia, Deus vivente e justo. Em nome de Jesus. Caiu em Provérbios. Dois de Provérbios. E aí, irmão Ronaldo, será que vai falar? Hã? Eu acho que vai. Nossa, falar nisso, eu esqueci de mandar o link pro irmão Wallace. Coitado, ele sempre pede para mandar para ele, eu acabei esquecendo, tá vendo? Deixa eu mandar para ele. Tudo bem, agora foi. Vamos lá? Provérbios 2. Não sei o que ele vai falar, só sei de uma coisa. Ele é verdade e vai falar a verdade. Amém, irmão Isaías? Glória a Deus. Façamos a leitura então. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência, e ergueres a tua voz, se como prata a buscares, e como a tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca veio o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdade, sabedoria para os retos. A verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, pois guarda as veredas do justo e protege o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará,
A inteligência te protegerá. A sabedoria te livrará do mau caminho e dos homens que dizem coisas perversas, que deixam as veredas da retidão para andar pelos caminhos das trevas, que se deleitam em fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e cujos caminhos são iníquos. Também te livrará da mulher adúltera e da estrangeira, que seduz com suas palavras, que deixou o companheiro na sua mocidade e se esqueceu da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o espírito dos mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos bons, guardarás as veredas dos justos, porque os justos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nelas. Os ímpios, porém, serão exterminados da terra e os fiéis dela serão eliminados. Amém. Vamos lá? Ai, ai, glória a Deus. Bom, palavra lida. Agora que o Espírito Santo dê a exortação, né? Que ele nos dê as. Fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Muito bem. Vamos lá. Ó. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Irmãos, é interessante, né? Esse se aceitares. Nós temos que entender que a palavra de Deus sempre tem uma vírgula, sempre tem um se, um então, um porém. Nós temos que entender o que essas pequenas palavras dizem, porque quando nós lemos lá no princípio, quando o povo de Deus foi tirado do Egito e o Senhor prometeu que eles viveriam numa terra que mana leite e mel, né? O Senhor disse que as enfermidades não tomariam o seu povo. O Senhor disse que ele cuidaria do teu povo em toda necessidade. E aí nós lemos lá tanta necessidade que o povo passou no deserto, tanto sofrimento, né? E falamos, ué, mas por que, né, que eles, todo aquele povo que entrou ali, que saíram, irmãos, vocês terem uma noção, que saíram ali do Egito e andaram pelo deserto, aproximadamente 2 milhões de pessoas, de hebreus. Dá para imaginar a quantidade de pessoas que é isso? E daqueles 2 milhões que saíram do Egito, apenas 3 pessoas entraram na cidade prometida. Mas por quê? Se o Senhor prometeu lá atrás, por que eles não entraram? Porque toda a promessa de Deus existe um se. Toda promessa que o Senhor faz, existe um se. Se fizeres, se obedeceres, se andares. E muitas vezes, irmão, nós temos nós cobramos o Senhor de algo e Ele sempre nos aconselha por um caminho. Nós temos o hábito, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos um hábito de cobrar o Senhor. Senhor, se você fizer isso, então eu faço isso. Não, irmão, é ao contrário. Para andar com o Senhor é o contrário.
você anda nos caminhos dele, você entrega a sua vida para ele e aguarda que ele faça aquilo que ele promete pela palavra. Como às vezes eu brinco com as minhas filhas. Minhas filhas começam a querer me dar bronca, eu falo, uai, não entendi. Você tá achando agora que o poste mija no cachorro? É exatamente sim, irmãos. Você precisa entender que na nossa vida nós caminhamos pela obediência, caminhamos pela honestidade, caminhamos pela vida cristã, pela santificação. Então nós aguardamos que o Senhor faça tudo de bom na nossa vida, que Ele coloque as coisas no seu lugar, que Ele nos entregue aquilo que Ele nos prometeu, mas o relacionamento com o Senhor precisa estar o que, ó, conectado. Precisamos fazer aquilo que o Senhor pede primeiro, ó. Então, ó, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria do teu ouvido, irmãos, é ouvir a palavra do Senhor e não somente ouvir, né? Ó, para inclinares o teu coração ao entendimento. Então, eu não só ouço, mas como eu aceito. Ainda que doa, ainda que não seja a sua vontade, ainda que o Senhor não fale para você aquilo que você gostaria de ouvir, mas você se coloca no caminho dele, se coloca na vontade dele, então o Senhor passa a colocar tudo corretamente na sua vida. E, irmãos, e vamos entender, às vezes o correto de Deus, minha irmã, não é a sua vontade. Às vezes o correto de Deus, meu irmão, não é aquilo que você imaginava. Aquilo que Deus tem para a nossa vida é sempre maior do que aquilo que eu imagino. Aquilo que você quer para a sua vida, que você colocou os seus planos, que você tem certeza que é bom, muitas vezes Deus quer te dar muito mais do que isso que você planejou para a sua vida. Então é uma questão de confiança, é uma relação de confiança com o Senhor, para que Ele possa te dar isso. Se clamares por entendimento e por inteligência, e ergueres a sua voz, se como prata buscares e como tesouro escondido procurares. Olha como interessante, como é forte isso em questão do cuidado, da preciosidade que eu devo buscar. Como tesouro escondido. Irmãos, a palavra de Deus, ela precisa ser buscada. A palavra de Deus, ela precisa ser garimpada. Não é aceitar qualquer coisa, mas irmãos, a palavra de Deus diz assim, ó: nem todos que diz Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, certo? Ele diz que a porta é larga, a porta que leva para a perdição. Então, qual é a porta que leva para a perdição? A porta que leva para a perdição é aquela que as pessoas estão no mundão. Não, essa parte não está falando com os cristãos. Não está falando com aqueles que buscam a Deus. A porta larga é para aqueles que estão no mundo e nem estão em religião nenhuma, não estão buscando, não acreditam em céu, é para esse povo. Aí ele diz de outra porta, uma porta estreita. Nessa porta estreita agora, a gente vai acrescentar todas as religiões que de alguma forma buscam conhecimento de Deus. Todas as religiões. Nessa porta estreita está todas as religiões que buscam de alguma forma a vontade de Deus. E aí ele diz uma coisa que nós às vezes não paramos para notar. Dessa porta estreita, que a gente acrescenta todas as religiões, poucos são o que vão encontrar. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo que o caminho do céu ele é tão estreito, irmãos, tão estreito, que nós devemos buscá-lo, assim como nós buscamos prata e ouro, assim como nós buscamos tesouros escondidos, algo que é difícil de encontrar e você procura. Irmãos, procure o caminho de Deus.
Procure o caminho do seu reino. Procure o caminho do céu, aonde um lugar, irmãos, pensa um lugar que não existe nada, nada de ruim, nada que nos incomoda, um lugar onde não tem mais tristeza, um lugar onde nós vamos reencontrar todos aqueles que andaram do nosso lado nesse caminho apertado. Irmãos, estamos falando de um lugar que está mais próximo do que muitos imaginam. Quando o irmão Ronaldo falou assim, ó, irmãozinho, fala conosco, ensina-nos o que é o caminho do céu, o que é aguardar, por que nós pedimos para o Senhor voltar? Irmãos, as profecias têm se cumprido cada vez mais. Quando nós dizemos hoje que estamos nos últimos dias, olha para tudo que tem acontecido. Irmãos, essa pandemia que veio é só uma amostra daquilo que está por se levantar nessa terra. É só uma amostra daquilo que vamos enfrentar. Tudo isso que tem acontecido, seja gafanhoto, seja tsunami, seja pandemia, irmãos, coisas piores vão se levantar na terra. A própria terra irá se consumir e somente aqueles que estiverem amparados no Senhor serão livrados da morte, serão livrados e guardados para a salvação. Entendam isso. Mas para isso nós devemos buscar do Senhor. E aqui nós vamos entender aqueles que estarão preparados para a sua vinda. Porque olha que interessante, depois que ele disse tudo isso, ele fala assim, ó, então, olha lá, ele falou um ser, depois ele falou outro ser, depois ele falou um terceiro ser, tudo falando assim, ó, se guardares as minhas palavras, se inclinares os seus ouvidos, se clamares por inteligência, se buscarem como ouro e prata, agora vem o então. Irmãos, você está precisando de um então na sua vida? Para que você receba o então de Deus, primeiro cumpra o se. Se você cumprir o se na sua vida, o Senhor te dará o então. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Aquilo que vai te livrar daqui da prova que você entrou. Aquilo que vai te levantar de tudo aquilo, ou aquilo que vai te livrar de tudo aquilo que se levantará na nossa vida daqui para frente, vai ser o conhecimento e a sabedoria de Deus. O conhecimento para poder saber tudo aquilo que vem de Deus e o que não vem. E a sabedoria para nós sabermos nos comportar diante disso. A minha empresa está passando por uma situação difícil. Que o Senhor te dê sabedoria para saber em como agir, o que você precisa fazer, quais os caminhos que você precisa tomar. Então, sim, você vai ver a sua empresa estabilizada. Irmão, eu preciso saber como lidar com meus filhos, com os meus adolescentes, seja criança, seja adolescente. Então, que o Senhor te dê sabedoria, entendimento e conhecimento para saber como lidar com seus filhos, como te manter a sua casa dentro de uma estrutura cristã. Que o Senhor te dê toda a sabedoria que você necessita nesses últimos dias, irmãos, para saber caminhar por esse mundo, para saber no que investir, para saber o que fazer, como andar, como agir. É disso que nós precisamos para esses últimos dias. Nós não precisamos, irmãos, vou dizer uma coisa que eu espero que a Irmandade entenda. Eu não necessito de estar em roda de profecia, lidando com a palavra de Deus como uma cartomante, como aquele que vai buscar num centro as cartas para tentar entender o futuro, para tentar conhecer o futuro. O futuro está na mão de Deus e a confiança parte de nós. E nos dê sabedoria, não importa o futuro. O que importa é que Ele esteja conosco e nos dê sabedoria e conhecimento o suficiente para sabermos enfrentar o que vier pelo mundo, o que vier pela frente, assim como diz Davi, ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temereis,
porque o Senhor está conosco. O Davi sabia que o que ele tivesse que passar, não importa o tamanho do adversário, não importa o tamanho do gigante, o Senhor daria sabedoria para ele. E um pouquinho de atitude derruba gigante na nossa vida. Davi tinha 3 pedrinhas só. 3 pedrinhas e uma funda, né? Parece um estilingue sem o cabo. Você só segura ali pela cordinha, lança, solta uma parte e a pedrinha vai longe. Ele só tinha 3 pedrinhas. Não precisou nem das 3. Uma já foi o suficiente. Quando o Senhor nos dá sabedoria, quando nós andamos pelo caminho do Senhor, uma pequena atitude nossa gera muita coisa na nossa vida. Uma pequena atitude, o Senhor se revela com poder na nossa vida. Meu pai, o mundo insiste em me comprar. A música, né? Glória a Deus. Vamos lá. Porque o Senhor dá sabedoria porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Entende que precisa primeiro vir um se andar nos caminhos do Senhor. Então eu preciso entender que antes de eu ter o então, antes de eu ter o agir na minha vida, eu preciso primeiro cumprir a sua palavra. E aqui diz que ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, irmão. Quando você tomar as atitudes certas que o Senhor dará na nossa vida a partir de hoje. Hoje o Senhor revela a tua palavra para que nós saibamos que no tempo certo, quando a prova vier, nós tomaremos nós teremos a verdadeira sabedoria para aquele que é reto, para aquele que anda no caminho do Senhor. E essa verdadeira sabedoria, irmãos, terá um impacto muito grande na vida daquele que serve a Deus. Escudo para os que caminham na sinceridade, não importa. Não importa o que vier na sua vida, não importa o que está acontecendo na sua vida, está no caminho do Senhor. Você é reto, você anda segundo a vontade dele, você obedece os mandamentos, você obedece os seus conselhos. Então não importa, irmãos. A palavra do Senhor é um escudo para nós, pois guarda as veredas dos justos e protege o caminho dos seus santos. Santos, irmãos, a palavra santo não é alguém que não tem pecado. Santo é alguém que é separado. O Senhor te separou para uma boa obra. O Senhor te separou para que você venha representar o caráter dele na terra. O Senhor tem algo especial para você. O Senhor tem algo novo na sua vida. O Senhor quer te dar algo que as pessoas não irão entender de onde vieram, mas vão se admirar com aquilo que o Senhor vai te entregar. Então entenderás a justiça e o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Irmãos, muitas vezes nós não estamos entendendo, muitas vezes não entendemos aquilo que está acontecendo na nossa vida, mas quando o Senhor derramar a sabedoria perfeita na sua vida, quando o Senhor te revelar aquilo que é do céu, quando o Senhor revelar aquilo que está oculto, então você vai entender por que você precisou passar por isso, por que você tem passado por tudo isso, por que tanta coisa se levantou na sua vida. Então entenderás que era por uma obra maior, que era para um caminho novo, que era para te preparar para aquilo que ainda iria vir. Então entenderás que o Senhor prova aquele que ele ama, o Senhor corrige aquele que ele quer bem, aquele que ele quer salvar. Irmão, aceite a correção do Senhor, aceite a prova que se levantou na sua vida, busque sabedoria, não peça para que o Senhor te tire disso, porque se ele te tirar, você não vai aprender aquilo que você precisa aprender, mas permita que ele derrame sobre a sua vida toda a sabedoria necessária, toda a luz necessária para que você venha ser conduzido sobre aquilo que tem passado.
Porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso, que é o bom senso, né? O bom senso te guardará e a inteligência te protegerá. Irmãos, a palavra está sendo reta e direta. O bom senso, tá? O bom senso. Muitas vezes na nossa vida nós precisamos lidar com o bom senso. Uma irmã me ligou, me mandou mensagem essa semana. E já aconteceu várias vezes isso. Então, eu vou dizer o que é bom senso. Ela me ligou essa semana pedindo oração pelo esposo. Bom, meu esposo, porque meu esposo está se desviando do caminho, meu esposo voltou a beber. E quando as pessoas usam, que eu lido com dependentes químicos, irmãos, quando a pessoa usa essa palavra, voltou a beber, né? Se desviou. Eu fico pensando, meu Deus, né? Será que é alcoólatra? Será que não? E ela mandou lá pedindo oração, contou toda a história. E a primeira coisa que eu perguntei, irmã, ele é alcoólatra? Ele bebe de cair? Ele fica agressivo? Me conta um pouco mais da história. Não, irmão, ele só bebe com a família, quando se une, se junta com a família dele. Mas não bebe muito. Eu fiz, mas ele é um bom marido? Não, ele é um bom marido, irmão. Ele não, antigamente ele era ruim, mas quando o Senhor chamou ele, ele é um bom marido, mas o beber dele me incomoda. Irmãos, vamos usar do bom senso, tanto para a esposa quanto para esposo. Eu falei, irmã, então não seja um caminho, não seja um instrumento para que o adversário lance o seu esposo fora da graça. Sabe por quê, irmãos? Novo de convertido, tá? Novo de convertido. Tá bebendo, tá? Mas tá bebendo no boteco? Não, tá bebendo com a família. Tá, mas a família o quê? Quando ele se une, Tá, mas ele fica bêbado? Não, não fica bêbado. Não, irmãos. Então usa com bom senso, faça a sua parte, seja uma boa esposa, continue firme no caminho do Senhor, fala para o Senhor que não te agrada que ele beba, mas permita que o Espírito Santo trabalhe no coração. Não tente você fazer a obra do Espírito Santo, irmãos. Não tente convencer aquilo que não foi te dado autoridade. Nós não temos autoridade de convencimento. Quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não gosta de alguma coisa no seu esposo, não gosta de alguma coisa na sua esposa, ore a Deus, vai conversar com Deus, converse com o Espírito Santo e fala, Senhor, eu não gosto, Senhor. Se eu estiver certo, convença minha esposa, convença meu esposo, mas se eu estiver errado, me convença que eu estou errado. Converse com Deus e deixe o Espírito Santo fazer a parte dele. Não tome para si algo que não foi te dado. Foi nos dado simplesmente lançar a semente, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Entende? Muitas vezes nós temos que lidar com bom senso na nossa vida. Com o filho é a mesma coisa. A minha filha deu de querer usar shortinhos. Pense, eu quero infartar, né? Como pai, eu falo para minha esposa: ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não, eu não vou deixar, não sei o quê. E aí minha esposa começa com as histórias. Ela fala, marido, que eu chamo ela de esposa, eu me chamo de marido. O esposo. Marido, vou falar uma coisa para você. Meu pai me proibia de usar shortinhos. Eu levava os shortinhos na mochila para ir para a escola e chegava lá, trocava. Eu falava, ai, Senhor, tem misericórdia. Ela falava, ó, vamos chegar aqui num bom senso? Então a gente vai deixar ela certinho, mas vamos explicar para ela, ó, filha, não pode ser muito curto, porque senão é feio, os meninos vão achar assim e tal. Então a gente está fazendo o quê? Usando de sabedoria com bom senso. Em contrapartida, eu estou ali com o Senhor. Senhor, Senhor, vá lá, Senhor, convence, o Pai, pelo amor de Deus. Senhor, faça-te representar. Tá? E assim, irmãos. Então, muitas vezes, nós temos que usar o bom senso em tudo. Bom senso em conversar, a geração é mudada, tá? Tá aí o Otávio, não sei se o Otávio tá ainda, tá aí o Otávio para entender, para nos dizer e nos ensinar isso.
A geração hoje é diferente. Não adianta você falar assim como eu sempre fiz, mas na minha época, não, mas na minha época, na nossa época era na nossa época. Nessa época é diferente. E nós passaremos por essa época e por outras épocas que virão, pela sabedoria que o Senhor irá nos revelar. A sabedoria, a verdadeira sabedoria, tá? É diferente. Para cada um, o Senhor vai revelar uma sabedoria diferente, um dom diferente, um talento diferente, vai entregar uma arma diferente e nós enfrentaremos, ainda que sejam as mesmas coisas, mas para cada um é uma sabedoria e vai resolver de uma forma diferente. Vamos lá. Cadê? Me perdi onde eu estava. Ó, a sabedoria. Achei. A sabedoria te livrará do mau caminho e dos homens que dizem coisas perversas, que deixam as veredas da retidão para andar pelos caminhos das trevas, ó, que se deleitam em fazer o mal e folgam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas, cujos caminhos são iníquos, também te livrará da mulher adulta. Vamos falar um pouquinho aqui. Quando o Senhor diz que nos livrará, né? Tive problema com o Wi-Fi, a live tá gravada? Tá gravada, irmão Otávio. Não se preocupa não, que fica tudo gravado aí no canal. Vamos lá. Quando o Senhor nos livrará, né? A palavra de Deus nos aconselha que nós deixamos, não andemos, né, com pessoas que fazem e praticam mal. Por isso que nós somos um povo separado. Entende agora o que é povo santo? Povo santo é isso, irmãos. Tem um grupo ali que só fazem coisas erradas e o Senhor começa a me mostrar. Quando o Senhor nos dá sabedoria, eu passo a enxergar aquilo que não é do agrado do Senhor. E a minha função agora é o quê? Se separar. Eu não preciso virar as costas, não. Olha, se precisar de ajuda, estou aqui, eu te ajudo. Mas eu não preciso estar o tempo todo junto, tá? Eu não preciso estar unido, porque senão, a palavra de Deus diz que nós devemos fugir do mal e da aparência do mal. E isso acontece muito aqui em casa quando eu falo para minhas filhas, esse seu amigo aí, não é interessante que você. Pai, mas é tão legal, a pessoa é tão boa, eu não quero deixar de falar com ela. Não, você não vai deixar de falar com ela. Olha, você não vai deixar. Você não vai deixar de ser amigo dessa pessoa. Você só precisa entender que é assim, você tem que estar do lado, mas você não precisa caminhar junto. Imagine eu, né? Vou comprar uma tubaína lá num boteco. E aí eu sento na mesinha de fora. Já vira a garrafinha de tubaína, né? Lembra o quê? Não lembra uma cervejinha? Então lá, eu pego uma tubaína, sento lá na frente do boteco, encho meu copinho americano, né? E começo a tomar a tubaína ali de golinho em golinho. No boteco. Quem passa de longe e vê, não dá a impressão que eu estou fazendo algo impróprio? Mas irmão, mas quem está fazendo está julgando. Não, irmãos. Mas eu tô dando caminho para o mal. Fugir do mal e da aparência do mesmo, né? A gente tem que lembrar do fraco de espírito. Ter paciência com os fracos no espírito. Fraco no espírito é esse. Eu tenho que ter paciência com aquele que por qualquer coisa eu vou derrubá-lo na fé. O irmão lá tava. Nossa, irmão, cheguei, passei de ônibus ali, vi o irmão bebendo no boteco. Senhor, e aí já começa a abalar o irmão espiritualmente. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Estão entendendo? Ó, também te livrará da mulher adúltera. Isso aqui vai ser complicado, mas eu vou explicar. Se Deus deu aqui, eu tenho que falar.
Também te livrará da mulher adúltera e da estrangeira que seduz com suas palavras, que deixou o companheiro na sua mocidade, esqueceu da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o espírito dos mortos. Todos os que dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarão pelos caminhos dos bons e guardará. Vamos lá. Você estará dando legalidade para o inimigo agir na sua vida. Exatamente isso, irmão Ronaldo. Deixa eu ver o que o Moisés mandou aqui. Estou na prova de fogo, mas acredito em Deus que está vindo. E dos altos dos céus o inimigo da minha alma está brandando como leão, mas Deus está falando e guiando. Amém. Ó, aqui ele fala de duas coisas: mulher adúltera e mulher estrangeira. São duas questões diferentes, tá? Mulher adúltera, não preciso nem dizer o que que é, né? Irmãos, respeite aos casados agora, tá? Respeite sua esposa. Ame a sua esposa. Ah, irmão, mas eu não aguento mais. Meu esposo tem feito coisas que não aguento, já não aguento, não suporto nem olhar para a cara dele. Existe um exercício que eu passo para muitos que eu converso, para muitos casais que eu converso pelo WhatsApp. Eu vou passar aqui. Você vai criar uma lista de tudo que você não gosta no seu esposo. Isso é real, tá, irmão? Você vai pegar um papel, você vai pegar uma caneta, tá? Uma caneta e vai escrever, isso é um ato, né? E vai escrever tudo que você não gosta no seu esposo ou na sua esposa. Escreva. Nem que dê 2 folhas, tá? 2, 3 folhas, importa. Escreva tudo. Terminou isso? Agora você vai começar a escrever tudo que você gosta, que você admira, tudo que você ama na sua esposa ou no seu esposo. Eu vou te dizer uma coisa: a lista, você nem me manda mensagem se a sua lista de coisas boas não ser pelo menos igual, a mesma quantidade de coisas da lista ruim. Porque eu tenho certeza absoluta, que você não casaria com a sua esposa ou com o seu esposo se você não tivesse visto muitas qualidades. Então, o que acontece na nossa vida? Nós vamos dando vazão para o inimigo e vamos jogando um monte de entulho sobre as qualidades do nosso parceiro ou da nossa parceira, daquele que está do nosso lado. Vamos jogando tanto entulho que as coisas boas vão sendo encobertas. E chega uma hora que eu já não enxergo mais as coisas boas, mas eu enxergo somente as coisas ruins. Então eu preciso fazer o que agora? Arrancar todo o entulho derramado, para que eu venha de novo enxergar todas as qualidades daquilo que a minha esposa tem. Então, o exercício de você escrever é para que você venha retirar. Ah, eu não lembro. Comece a lembrar. Comece a lembrar de tudo que te encantou nela ou nele quando vocês namoravam, quando você viu pela primeira vez, quando você estava próximo lá na época do primeiro amor. Lembra? E aí você vai tirando os entulhos. E aquilo vem reaparecendo. E uma coisa você lembra, te puxa outra, que te puxa outra, que te puxa uma outra. E quando isso acontece, você vai arrancando o entulho. E aí quando você arranca todos os entulhos, então as coisas ruins deixam de existir. E há então um diálogo. E você consegue sentar, você consegue conversar, e você começa a ter um bom senso, que é o que a gente aprendeu aqui, sobre a questão do bom senso. E aí você não dá vazão para quê? Para o adultério. E aí você elimina da sua vida a mulher ou homem adúltero na sua vida. Só que aqui ele também fala da mulher estrangeira. Aí a gente fala da mulher estrangeira. O que é mulher estrangeira? Isso aí tá para os jovens aí, ó. Para os jovens, para os solteiros, para as solteiras. Na verdade, eu vou falar com todos agora.
né? O Senhor vai falar com todos nós agora, ó, para os jovens. Não busca fora. O que é buscar fora? Pessoa que não tenha a mesma fé que você. Porque se você buscar pessoas de fé diferente, mas eu amo tanto, irmã, o jovem, né? A gente ama tanto gente, tanta gente nesse mundo, a gente passa por tanto amor nesse mundo. Não deixe a sua vida, não deixe a sua vida levar, deixa eu usar a palavra certa aqui, ó. Não deixe a sua vida ser conduzida por paixões. Não deixe a sua vida ser conduzida por paixões. Paixões são diferentes de amor. Paixão é muito diferente de amor. Amor tá aqui, ó. Paixão tá aqui, ó. Desesperada. A paixão é algo que te faz perder o controle da situação. É algo que te faz tomar atitudes na sua vida irracionais. Não lide ou não tome decisões na sua vida por paixões. Amor é racional. Amor, você não perde o pé no chão. Amor, você sofre se for embora, mas você não morre. Paixão, você morre de paixão. Se for embora, eu vou morrer. Não, mas se não for ele, eu vou morrer. Se for não for ele, eu não vou ser feliz pro resto da minha vida. Isso é irracionalidade. Isso é paixão. Amor não. Amor é estável. Amor é sustentável. Amor te mantém feliz. Amor você sofre se for embora, mas você não deixa de viver. Estão entendendo a diferença? Aquela música que diz: Deixa a vida me levar, vida leva eu, é uma mentira do diabo. Verdade. Vamos lá. Então, não busque separado. Você precisa de pessoas da mesma fé, pessoas que te acompanhem. Vamos para a igreja? Vamos para a igreja. Tá? Ainda, às vezes tem gente que pergunta para mim assim, Rafael, precisa ser da minha igreja? Da mesma igreja? Eu digo, ó, não tem necessidade de ser da mesma igreja, mas lembrando que quando casar, vocês vão tomar decisão juntos de ter que ir para uma igreja. Porque não vai ficar aquela coisa assim, uma hora você vem na minha igreja, outra hora você vem na minha igreja, outra hora você vem na minha igreja. Aí vai chegar um dia e falar assim, ó, não, eu não quero ir para a sua, eu quero que você venha para a minha. Mas eu já fui para a sua. E aí já vai criar um pequeno conflito ali de besteira, tá? Mesma cabeça, mesmo andar, tá? Caminhar as coisas juntos, mesmo gosto. Então precisa ir buscando essa harmonia. Mas ó, Deus pode fazer uma obra. Irmãos, Deus pode fazer uma obra. A pergunta é: você está disposto ou disposta a enfrentar tudo que tiver que enfrentar até Deus fazer uma obra? Eu tô. Será? Na hora da paixão a gente diz tudo. Porque não podemos ser movidos por paixões passageiras, exatamente, irmãos. Então, entenderam que é mulher estrangeira, tá? Casei. Irmão, já tô casado. E agora? Eu sei que essa pergunta surgiu no coração de alguém. Irmãos, casou. A palavra de Deus diz assim, ó. Mulher casado com homem descrente ou homem casado com mulher descrente, ganhe o seu parceiro ou a sua parceira pela excelência de comportamento. Irmão, seja o melhor esposo, seja a melhor esposa que alguém possa ter. Seja o melhor mesmo, diferenciado. Se precisa, não, ajuda na faxina, ajuda a lavar a louça, perde o machismo. O cristão não tem machismo, tá? Ajuda nos afazeres de casa, cumpre o seu papel de mantenedor, cumpre o seu papel de administradora do lar, cumpre, mas cumpre com exatidão, com a sabedoria do Espírito Santo. E aí o seu esposo ou a sua esposa vai olhar e falar assim, nossa, meu esposo é diferente. Esposa, nossa, esposa, você tá de parabéns, de parabéns. É o Senhor que tem me mostrado, é o Senhor que tem me ensinado.
Ah, é o Senhor. E aí, irmãos, o Senhor atrai. Aquele que está do outro lado começa a falar assim: ah, não, eu vou acompanhar minha esposa nesse caminho aí. Eu vou acompanhar minha esposa nesse caminho. Eu quero conhecer mais desse Senhor, porque se transformou ela nessa vida, dessa vida desse jeito, e ela tá tão feliz dessa forma. Não, eu quero conhecer ele também. E aí, então, quem ganhou o Senhor? Foi o Espírito Santo, não foi você. Entende como, pastor, meu Deus, Deus é lindo, já me respondeu, glória a Deus, e respondeu a todos nós, irmãos. Entende como o Senhor é perfeito? O Senhor atrai, irmãos, mas desde que nós venhamos andar com sabedoria. E para finalizar, o horário já deu. Para finalizar, porque os justos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Os ímpios, porém, serão exterminados da terra e os infiéis dela serão eliminados. Irmãos, entendam, o Senhor está preparando um povo para a eternidade. É para a eternidade que o Senhor está nos preparando. Então, ande nessa vida como moradores do céu, moradores da Nova Jerusalém. Nós não somos deste mundo. A gente tem que cumprir aquilo quando o povo no mundo fala assim, não, parece um ET, vive no mundo dele, glória a Deus. Vivamos o nosso mundo. Esse mundo não nos pertence. Vamos andar por esse mundo como moradores do céu. Ainda que as pessoas dizem assim, ah, mas você é tonto, né? Tonto, no céu, todo mundo vai te passar a perna. Quer andar desse jeito, tudo certinho. Ah, só você quer ser certinho. Glória a Deus se só você quer ser o certinho. Anda no caminho da justiça e o Senhor erguerá a sua cabeça. Amém? Glória a Deus. Palavra abençoada, né? Ó, não esquece de dar o like aí, que eu sempre esqueço aí, que o irmão Ronaldo falou que eu tenho que pedir para mandar o like. Manda o like aí, que quanto mais like tiver o vídeo, mais o YouTube espalha pra gente aí, divulga as lives para ser alcançado, tá bom? É... Olha que legal, irmão. A irmã Isaías fez até um negocinho do YouTube, não sei fazer esse negócio aí. É... Pensa num cabra ruim de tecnologia, sou eu. É... O Senhor Jesus já nos preparou moradas. É verdade. Uma hora a gente vai falar sobre isso aqui, né? As moradas do Senhor. Que na verdade a nossa terra ainda não está preparada, mas a casa do Pai está. Né? O Senhor diz lá, ó, o Senhor disse, a casa do Pai tem muitas moradas. Eita, acho que minha filha deixou, calma aí, aguenta aí que minha filha deixou o celular de novo despertando aqui. Aí, cortei. Minha filha deixou o celular despertando, aí faz um escândalo, acorda todo mundo lá. Irmãos, então, na casa do Pai tem muitas moradas. Então, nós vamos passar um tempo na casa do Pai. 1000 anos, exatamente, nós vamos passar na casa do Pai. Mas depois a Nova Jerusalém faz o quê? Desce, lembra? Vi a Nova Jerusalém descer do céu, ataviada como uma noiva, né? Então, depois ela desce. E aí, quando ela desce, onde nós vamos morar? Agora a gente fala sobre isso. Tá bom? Ó, Deus abençoe a todos. Vou deixar aqui meu celular aqui, certo? Anotem aí. Rafael 97. Deixa eu colocar 11, né? Que tem gente que não é daqui. 972599996. Precisando, só mandar mensagem, certo? Não esqueçam aí de. Deixa eu colocar lá, ó. De se inscrever no canal. Vou colocar aí o link aí.
Vou colocar rápido, mandar aqui, pronto. Ó, vou mandar para vocês aqui o link do canal, tá bom? Entra aí nesse canal, Separados do Mundo. Eu tô um pouco sem tempo para editar os vídeos, mas eu tô lançando lá toda a palavra aqui feita no Clamor da Madrugada. Tô mandando lá. Tem uma pastinha lá que chama Parábolas de Jesus. A gente explica todas as parábolas de Jesus, tá bom? Rafa, faz assim. Eu não sei fazer esse treco aí, não. Como é que faz isso? Eu tô dizendo, como é que vocês colocam esse treco aí? Essa setinha do YouTube? Não sei não. Não faço a menor ideia. Mas tá bom. Ó, mãozinha pra cá, ouvi dormir, certo? Não dormir sem a benção, não. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, que o Senhor possa resplandecer a tua face em nós. Que o Senhor possa derramar a tua sabedoria, a sabedoria preparada para os retos. Que o Senhor possa nos encher de conhecimento. Que o Senhor nos possa dar estratégias para sabermos conduzir a nossa vida, criar os nossos filhos, conduzir a nossa família. Que o Senhor nos dê direcionamento em toda a nossa vida e que a certeza da vida eterna, a comunhão com o Espírito Santo e a certeza de um dia estarmos todos reunidos na sua glória permaneça em nosso coração para sempre. Deus seja louvado. Amém? Cadê? Irmãos, meu Deus, olha por mim, estou passando por uma prova, moro no meio de duas casas que são usuários de droga. Apresento nas vossas orações para que Deus me dê força para vencer. Isso. Amém, irmã Josefa. Irmã mora onde? Depois me manda mensagem no particular. Se for perto, a gente já vai fazer um culto lá. Já. Eu com dependente químico, mais líder dependente químico. Quem sabe o senhor já converte todo mundo lá. Tá bom? Amém? Muito bem. Ó, clica no rostinho ao lado de digitar. Ah, tem um rostinho. Isso aqui eu sei fazer. Clica no rostinho. Oh, irmão, não. Aí sim, hein? Cadê? Só clicar aqui. Eu aprendi. Separados do mundo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Oh, aí, ó. Eita, que eu tô ficando tecnológico demais. Quero ver minha filha. Vou até contar pra minha filha amanhã. Deixa ela acordar. Se é amanhã não, né? Hoje. Vou até acordar com a minha filha. Glória a Deus. Ó, Deus abençoe a todos. Amanhã é o Rodrigo, tá? Mas depois estamos juntos aqui de novo, certo? Fiquem com Deus. E... eu vou contar para minha filha, eu tenho que contar um negócio dele. Ó, fiquem com Deus e nos vemos na próxima live, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na santa paz de Deus.